Bom, esse último projeto, ele visa apenas formalizar um evento que eu tenho muita satisfação por ocorrer e que tem nos dado bastante orgulho de um projeto que deu início a esse evento, que é um resgate histórico, um resgate do DNA de Jacareí, que é o bolinho caipira. Então, o bolinho caipira foi tratado ao longo do tempo apenas como uma iguaria qualquer, como algo que fosse da região, por falta de pesquisas históricas, pesquisa científica, pesquisa histórica, que pudesse definir a origem do bolinho caipira. Por conta disso, tive acesso, na época da faculdade ainda, um colega de faculdade fazendo a faculdade de jornalismo, ele fez a sua monografia, seu TCC sobre a origem do bolinho caipira, e ele andava no mesmo ônibus que eu, nós estávamos em Mogi das Cruzes. Um dia ele relatou isso para mim, eu fiquei na mente que o bolinho caipira teria surgido em Jacareí, ou Jacareí teria sido a primeira cidade que o bolinho caipira foi vendido. Obviamente ele surgiu, e aí tem várias linhas, né? Uma delas da própria cultura indígena, do milho e tal, depois tendo contato com os tropeiros que carregavam lá os embutidos de porco, enfim, tem várias linhas de análise. Mas o primeiro local que tem a prova histórica, registro histórico, que o bolinho caipira foi comercializado, é de fato em Jacareí. Então, quando assumi a Câmara em 2007, para minha surpresa, recebi, então, na época, lendo o Vale Paraibano, um vereador de São José dos Campos, Petit, não me recordo o nome dele completo, tinha apresentado um projeto tornando o bolinho caipira patrimônio histórico de São José dos Campos. E daí aquilo me chamou a atenção. Eu falei, não é, eu lembro dessa pesquisa. E daí eu comecei a me aprofundar mais e fui estudar o tema do que é para uma cidade ter um patrimônio histórico tombado. Muitas vezes a gente não dá a mínima para isso. O que é um bolinho? Qual que é o valor disso, né? Que besteira. Até na época teve um vereador que era presidente da Câmara que chegou a tentar ridicularizar isso por estreiteza, por falta de capacidade de visão do que era. Primeiro, a gente reconhecer a importância da gente valorizar o nosso DNA, a nossa história, a história das pessoas que passaram aqui. E outro, o que poderia promover, e hoje a feira é exatamente isso que aconteceu. Mas continuando, então, ciente disso, fui fazer a pesquisa e descobri que Jacareí tinha um filho de Jacareí, inclusive, que estudou história na USP e que tinha feito, enquanto historiador da USP, Universidade de São Paulo, uma pesquisa profunda sobre a origem do bolinho caipira, e daí nós tínhamos subsídios suficientes para provar que realmente ele tinha surgido aqui em Jacareí. Esse historiador, pasmem vocês, era neto da dona Micota Jerk, uma senhora que foi ela responsável, lá no idos de 1915, a ser a primeira a vender o bolinho caipira na região, que nós temos algumas fotos para ilustrar. Então, o bolinho caipira, esse é o bolinho caipira verdadeiro, ele é feito de farinha branca, farinha de milho branca e carne de porco, né? E a farinha de milho branca, que foi a prova que nasceu em Jacareí, eu já explico mais à frente. Pode passar a próxima foto. Então, os indígenas, né, os ribeirinhos, tomando contato, pode passar a próxima, com os tropeiros que carregavam a farinha de milho moída, branca, deixando claro que a farinha de milho que hoje nós usamos, amarela, é a farinha do milho transgênico. A transgenia, que é a mudança genética do milho, vai acontecer muitos anos, muitas décadas depois. Então, esses tropeiros, então, que passavam em contato com os índios, criaram aí os primeiros bolinhos caipira. E daí, pode passar a próxima. No mercado municipal, uma foto antiga no mercado municipal, a dona Nicota Jerk, que era que era esposa de um alemão, seu Otto Jerk, por conta da guerra mundial, na época ele era alemão, não conseguia emprego, para sustentar os seus filhos, ela abre uma banca no mercado municipal, chamava Café Botequim,
E essa banca passa a comercializar a receita que ela tinha aprendido com a avó dela, que é o bolinho caipira, e essa receita vira um sucesso, e várias pessoas passam a vir aqui no mercado municipal para poder saborear esse bolinho. Uma irmã dela que trabalhava com ela cresce e se casa com um militar que servia em Caçapava, e ela também vai vender o bolinho caipira em Caçapava, mas lá de forma diferente, parecido com uma almôndega. E depois isso vai se alastrando por todo o Vale do Paraíba e vira essa iguaria da nossa região, como a acarajé é a iguaria da Bahia, como o queijo Minas, o pão de queijo é de Minas Gerais, Jacareí, e depois de Jacareí para toda a região do Vale do Paraíba, tem esse DNA que só tem aqui. Para quem for lá na Grande São Paulo, até em outras regiões de São Paulo, outros estados, ninguém nem sabe o que é o bolinho caipira. E isso é um desperdício em termos de desenvolvimento. Percebendo isso, então, fiz o projeto, foi aprovado nessa casa, e na época o falecido João Rural, que era um pesquisador das iguarias do Vale do Paraíba, um jornalista do Vale do Paraíba que morreu esse ano, ele que fez o desempate dessa história toda, porque ele que levantou a questão da farinha de milho. Ele falou, não pode ser o bolinho caipira patrimônio de São José, porque o bolinho caipira de São José é a farinha de milho amarela, e a farinha de milho amarela é do milho transgênico, e foi descoberto depois isso. Então, a branca, que é a de Jacareí, é a receita realmente mais antiga, e era a única cidade que tinha registros históricos da venda disso no Mercadão. E mais uma coisa, é uma das poucas cidades, se não a única cidade do Vale do Paraíba que vende todos os dias bolinho caipira. As outras cidades acabam vendendo, ou fazendo consumo só na época da festa junina. Aqui em Jacareí não, você vai no Mercadão, sempre tem. Você vai aqui no Pátio dos Trilhos, a Aspade, que na minha opinião faz um dos melhores bolinhos da cidade, com molinho de cenoura que eles inventaram também, está vendendo todos os dias lá. Enfim, uma tradição culinária da cidade que era tratado com desprezo, com descaso, poderia ser muito mais que isso. Com o tombamento, levei então a proposta para a Fundação Cultural. Por que não fazer uma feira do bolinho caipira, onde as diversas pessoas pudessem trocar receitas e a gente pudesse fomentar esse patrimônio, pudesse se transformar e fomentar no turismo de evento. Jacareí sempre foi muito forte no turismo de evento. Um exemplo claro é a FAPIJA, Feira Agropecuária Industrial de Jacareí, que está passando por uma repaginação, se tudo der certo ano que vem, ela reinicia suas edições. Mas o turismo de evento tem o turismo natural, para quem tem praia, montanha. A gente que está aqui no meio, podemos explorar o desenvolvimento econômico de outras formas. E o turismo de evento é um segmento do desenvolvimento econômico muito importante. E Jacareí, por ter esse potencial, é uma cidade bastante festeira, vamos colocar assim, poderia criar então esse turismo de evento, até ocupando o espaço deixado pela FAPIJA aqui no período de julho a agosto. Levei essa proposta para a Fundação Cultural, e deixo aqui meu abraço para o Capuz, para a Sônia Ferraz, que abraçou essa causa, abraçou essa ideia. Fizemos as 2 primeiras feiras do bolinho caipira lá no fundo do museu, e a cada feira, a cada edição, a coisa crescia, a coisa ficava maior, mais cidades começaram a querer participar, trazer suas receitas. Já o ano passado, não comportava lá mais o museu, a Feira do Bolinho Caipira foi levada então para ser feita no estacionamento do Parque da Cidade. E um ponto que eu queria ressaltar, além de criar uma oportunidade, uma movimentação na economia da cidade, esse evento, nós tivemos o cuidado na época de propor também que a exploração dessa venda, a exemplo do que já fazia a Aspade, pudesse ser feita para as entidades assistenciais de Jacareí, os asilos, as entidades que atendem as crianças com deficiência. Todas as entidades assistenciais pudessem, a partir desse produto que é legitimamente jacareiense, pudesse ganhar com o lucro disso, já que elas prestam o serviço que o poder público deveria prestar, e elas prestam voluntariamente, que isso pudesse ser uma fonte de renda. Então, hoje a Feira do Bolinho Caipira, já desde o começo, entra como uma das grandes fontes de renda no ano para essas diversas entidades. E esse ano foi a 4ª edição, nós temos uma foto aí,
vocês podem perceber. Então, o ano passado nós tínhamos barracas só de um lado, esse ano dobrou, né? Mais de 40 barracas, a gente tinha 21, foi para 46 barracas, e a estrutura realmente, né, ocupando aí toda aquela área, ficou bastante ampliada, e queria parabenizar realmente a Fundação Cultural nesse ponto. A programação cultural foi muito legal, com a apresentação de teatro de Caçapava, com os bonecos lá simulando uma quadrilha. Então foi um momento de realmente exaltação da cultura vale-paraibana, e ter o Jacareí como propulsor disso, como protagonista disso. Uma festa legitimamente cultural da nossa região, e tendo como tema, talvez a única coisa que nós possamos dizer que é legitimamente Jacareí, que é o bolinho caipira. E esses dias até, queria deixar meu abraço para o Roberto Demora, ele falou: Edinho, Jacareí tem duas coisas que é de Jacareí, o bolinho caipira e o jacaré, né? Porque a cidade de Jacareí é Rio de Jacaré. Quando foi descoberta, tinha jacarés aqui. Ele falou: nossa, não tem nada que homenageie o animal que deu nome para a nossa cidade. Eu falei: é verdade, mas o bolinho caipira já foi corrigido isso, e hoje ele é reconhecido. Então, mostra que a nossa cidade, ela tem valor. Eu não estava sabendo, e fiquei sabendo depois, que existe lá tem um programa do governo do estado, que faz feiras itinerantes no estado todo, que é não sei o que, São Paulo, Revelando São Paulo, e tem uma personagem aqui de Jacareí, que é a Nega Maluca, que quem faz é o Mário Anselmo, isso mesmo, e essa carnavalesco Mário Anselmo, e ele faz essa personagem ressaltando a história do bolinho caipira, envolve isso também, e isso é divulgado no estado todo. Então esse é um patrimônio, um orgulho nosso, e como esse evento se consolidou já, e agora vira como uma grande fonte de renda de todas as entidades, certamente dos hotéis que recebem turistas que já vêm para a cidade para poder saborear isso. Eu queria até compartilhar agora, como professor do Instituto Federal. O Instituto Federal é um órgão aqui de Jacareí que todos são concursados, só veio gente do Brasil todo passando um concurso. Eu estava falando para eles do bolinho caipira e ninguém nunca ouviu falar, eles experimentaram, ficaram maravilhados com o bolinho caipira. Então acho que é um evento que a gente deve fomentar, um evento 100% público, não depende de iniciativa privada, depende apenas da colaboração das entidades que faz ele acontecer. Então acho prudente que esse evento entre para o calendário municipal da cidade, e a lei que nós estamos fazendo agora, o projeto de lei, é para reconhecer ele, não só como uma iniciativa, mas como um evento do patrimônio histórico da cidade, do patrimônio cultural da cidade, para que, independente de prefeito, de administração, de partido que esteja na gestão da cidade, esse patrimônio que transmite, que conta a história de Jacareí, seja sempre respeitado, e que não fique a cabo da vontade pessoal desse ou daquele gestor. Quando a gente faz a lei, a gente cria essa obrigatoriedade para que esses eventos se perpetuem. E a gente sabe que esse evento é importante para que não só a cidade se desenvolva no segmento econômico do turismo de evento, que isso gera dinheiro para a cidade, gera desenvolvimento, oportunidade, mas também para que a nossa história seja respeitada. Então, solicito a votação dos nobres pares favoráveis a esse projeto. Obrigado.